Se pequenos erros repetidos de forma contínua levam ao fracasso, imagina o que acontece se você realiza pequenos acertos também de forma contínua e progressiva. Nós temos a propensão a achar que precisa fazer um grande esforço para ter um resultado parecido, né? Tão grande ou proporcional ao esforço. Mas isso é só parte da verdade. O que nós precisamos mesmo é sermos consistentes para continuarmos em direção àquela meta que nós temos. E é por isso que nesse vídeo nós vamos explorar a ideia de hábitos angulares, um sistema muito poderoso que pode te impulsionar a ter cada vez hábitos melhores ligados àquele hábito angular e que vão levar você progressivamente em direção àquilo que você deseja. Oi, eu sou a Lu, e se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vou deixar informações aqui na descrição desse vídeo. E é importante a gente lembrar que os hábitos são determinantes para o nosso futuro. Eu já falei aqui em alguns vídeos que a gente não consegue ter previsibilidade da maioria das coisas que a gente vai fazer. Mas, pelos hábitos que a gente mantém diariamente, de forma consistente, sim, é possível prever alguns dos resultados que você terá no futuro. Então, os hábitos são os melhores elementos para te mostrar qual vai ser o seu futuro. Por isso, a gente costuma pensar que para ter um grande resultado, precisa de um grande esforço, que vai drenar energia, que vai nos deixar esgotados. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque não precisa desse esforço tão grande feito de uma única vez. A verdade é que você precisa fazer isso de forma consistente e do jeito certo. E é isso que a gente vai entender agora. Provavelmente você já ouviu falar sobre a regra dos 2 minutos. Caso nunca tenha ouvido falar, vou explicar rapidamente, que é um sistema desenvolvido pelo James Clear e está descrito no livro Hábitos Atômicos. Significa que sempre que você pensa na regra dos 2 minutos, você vai agir baseado na seguinte sequência, no seguinte pensamento: se essa ação leva menos de 2 minutos para fazer, eu vou executá-la imediatamente. Então, um exemplo: se leva menos de 2 minutos para eu lavar essa louça, então eu vou fazer isso agora. Se leva menos de 2 minutos para dobrar essa roupa, eu vou fazer isso agora. Se leva menos de 2 minutos para eu mandar esse áudio, eu vou fazer isso agora. Mas tenha cuidado com a seguinte questão: aconteceu comigo e acontece com algumas pessoas que eu conheço. Quando começam a implementar a regra dos 2 minutos, a gente começa a ver que muitas coisas durante o nosso dia levam 2 minutos para ser feitas. E com aquela disposição e ânimo de você ver muitas coisas serem executadas, você começa a passar o seu dia fazendo tudo que leva 2 minutos e deixando de fazer aquilo que leva mais tempo. Então, se observe, se você também estiver gastando muito tempo em tarefas de 2 minutos e deixando aquelas que são importantes, mas que levam mais tempo por fazer, é preciso fazer aí uma análise para equilibrar o que leva 2 minutos e pode ser feito agora e o que vai levar mais tempo, mas eu devo fazer antes. Certo? E essa regra dos 2 minutos pode ser combinada com uma outra regra, que é chamada de regra de 5 segundos, criada pela Mel Robbins e foi desenvolvida como uma técnica que está no livro. Eu vou me lembrar o nome do livro e vou deixar aqui para você. Mas significa o seguinte: toda vez que você quiser fazer alguma coisa e não estiver sentindo muita energia, você vai usar a regra dos 5 segundos. E essa regra ela consiste em contar até 5 e então se direcionar, ter um impulso para fazer a nova ação. Por que ela é necessária? Se você já estiver observando, você vai saber que muitas vezes aquilo que a gente não está fazendo, a gente quer continuar não fazendo, não é verdade? Isso é chamado de lei da inércia. Se você está fazendo uma ação, você tende a fazer aquela mesma ação. Então, se eu estou deitado, eu quero permanecer deitado. Se eu estou assistindo série, eu quero permanecer assistindo a minha série. E mudar de canal, né, figurativamente, é difícil.
Então, a regra dos 5 segundos vem para te gerar esse impulso para você mudar a atividade, mudar o curso da ação, né? Agir aí na lei da inércia. Então, se você está assistindo Netflix e precisa lavar a louça, você vai contar até 5, 1, 2, 3, 4, 5, levantar-se e ir lá para a sua pia lavar sua louça. Combinar essas duas regras pode fazer milagres na sua vida, pode te ajudar muito a ter iniciativas, né, sair da procrastinação e realizar mais ações. Você vai ter um ganho diário, onde você vai perceber que consegue realizar mais coisas do que você pensava inicialmente. Mas isso ainda não é a formação dos hábitos angulares. Eu vou explicar agora o que é um hábito angular e como ele funciona, como você pode priorizá-lo na sua vida. E um exemplo de hábito angular é o exemplo do exercício físico, né? Fazer um treino. Só que nós temos a tendência de ser 8 ou 80. Eu falei aqui em um vídeo sobre essa crença, né? Ou eu faço 1 hora de exercício ou eu não faço nada. E, na verdade, o hábito angular, ele vem para tornar isso uma raiz sólida na sua vida, um hábito consistente, tão firme que para tirar vai precisar muito esforço. Então, se você progressivamente, né, insistir na ação de fazer seu treino diário, nem que seja 15 minutos, todos os dias, você vai estabelecer esse hábito como um hábito angular que vai se enraizar para outras áreas da sua vida e vai te ajudar a ter consistência naquele projeto, objetivo que você tem, que pode ser de emagrecer ou pode ser de ter mais disposição, energia, né, mais vitalidade e mais vontade, força de vontade para fazer as outras coisas. Então, veja, em vez de todos os dias ter que ir para a academia, ficar lá 1 hora, onde você tenha mais resistência, mais dificuldade, mais barreiras e desafios para fazer, você pode inicialmente desenvolver um hábito angular e fazer um treino em casa mesmo, de até 15 minutos. E aí você pode fazer depois que acordar, pode fazer antes de dormir, você só precisa ser consistente. Se você está sendo consistente nesse hábito, ele vai se enraizar, por exemplo, para a sua alimentação, onde você vai pensar 2 vezes antes de comer alguma coisa que impacte, né, nesse outro hábito. Então, o hábito anular, ele cria raízes, ou melhor dizendo, ele cria ramificações como se fossem folhas, né, novos galhos, onde outros hábitos que são ligados a ele vão se estabelecer. E dessa forma, você não só muda o tronco e os galhos, como também o ambiente muda, porque o ambiente ele é necessário para que um hábito também seja repetido. Então, veja só que fenômeno interessante. Um hábito angular vai te ajudar a mudar tanto os seus hábitos, né, que você tem diariamente, como vai te ajudar a criar novos ligados a ele, como também vai modificar o seu ambiente para que esse hábito possa ser repetido de forma consistente. E outros exemplos de hábitos angulares podem ser fazer um caderno da gratidão, fazer meditação, leitura diária, enfim, uma série de hábitos que você pode, né, estudos, você pode colocar na sua vida que vão se ramificar e vão criar um tronco com muitas folhas, muitos galhos, de forma que isso se torne algo significativo na sua vida. Ou seja, voltando ao que a gente falou lá no começo, pequenos erros repetidos consistentemente levam ao fracasso, mas pequenos acertos repetidos consistentemente vão te levar ao sucesso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha trazido alguns insights que possam ajudar aí na sua vida, na aplicação de novos hábitos, na criação dos hábitos angulares e na mudança do seu ambiente para um ambiente mais propício a atingir os resultados, as metas que você está buscando. E se você gostou, aproveita, clica no botão de gostei, que é uma forma de eu saber, e também se inscreve no canal e assim a gente vai poder se ver nos próximos vídeos.